que nós poderíamos dizer à igreja ao final de um ano? Todo pastor, todas as igrejas presbiterianas, nesse momento, quem sabe no Brasil inteiro, está pensando ou pensou durante a semana uma mensagem que pudesse trazer aos irmãos a palavra do Senhor, ao mesmo tempo uma palavra de encorajamento, uma palavra desafiadora, mas uma palavra centrada nas páginas santas das Escrituras. Não podemos pregar uma mensagem que seja uma autoajuda, como muitos estão fazendo hoje, mas também não podemos pregar uma mensagem que não seja cheia de vida, uma mensagem que mexa com você, uma mensagem que seja orientada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso eu convido para você abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Quando o escritor de Apocalipse está escrevendo à igreja de Éfeso uma carta. Eu quero ler com os irmãos o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A igreja como pastor, no versículo 3. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Deus de amor, eis a tua palavra lida, e o desafio da mesma que já fica na nossa mente e no nosso coração. Prepara-nos, Senhor, para a reflexão na tua palavra, em nome de Jesus, na orientação do Espírito Santo. Amém. Há 365 dias atrás, ou quase isto, nós estávamos aqui reunidos e pensando naquele ano que estava terminando. Estávamos terminando o nosso tempo, estávamos num ambiente maior, estávamos bastante contentes com aquilo, e estávamos já lançando o olhar para o ano 2012 como algo assim misterioso. Nós não sabíamos o que teríamos por aí. Estamos hoje encerrando mais uma etapa de trabalhos. Amanhã é o último dia do ano. E nós poderíamos dizer assim, que nesse ano de 2012, o que foi feito, foi feito. Não se mexe mais. Vai para o arquivo da memória. Não tem mais o que fazer. Todavia, o ano de 2012 pode ser um professor para você e para mim. O ano de 2012 pode ser agora, nesse seu finalzinho de último dia, ou quase últimos dias, um momento de colocar na balança os bônus e os ônus. Um momento de você novamente fazer uma retrospectiva, sem ser um poço de lástimas, sem querer levar você a tristezas e frustrações pelos seus erros, ou pelas suas falhas, ou pelas suas decepções ou frustrações. Muito pelo contrário, levar você a essa retrospectiva dentro da palavra de Deus, para pensar o que eu posso aprender com 2012, para que em 2013 eu não venha a cometer os mesmos erros. Esse é o propósito da mensagem de Deus. Esse é o propósito desse sermão para com os irmãos aqui. A igreja de Éfeso é chamada a igreja da era apostólica. E o autor começa a dizer que Cristo, porque é Cristo que tem o poder de andar entre as igrejas, é Cristo que tem o poder de falar e ministrar as igrejas, é Cristo quem cuida das igrejas. Não é um líder humano, como pensam alguns, não é o poder da igreja como instituição, mas é Cristo que dirige as igrejas. E é Cristo que então está dizendo: eu conheço as tuas obras. E você poderia muito bem nessa noite olhar para esta carta e dizer assim,
que essa carta é endereçada para cada um de vocês aqui. Eu conheço, Maria, as tuas obras. Eu conheço, César, as tuas obras. Deus é o Deus conhecedor. Ele conhece o que você fez. Ele sabe o que você fez. Ele sabe da sua luta e da sua labuta. Ele sabe das suas provações. Deus tem você na palma das suas santas e benditas mãos. É esse o primeiro consolo que esta carta nos dá. Eu conheço as tuas obras. Sejam as tuas obras, meu irmão, minha irmã, de 2013, obras bonitas, obras boas, sejam elas obras feitas de qualquer forma, que às vezes você até mesmo se envergonha delas, seja elas obras não produtivas. A verdade é que Deus, através de Cristo Jesus, está dizendo: eu conheço o que você fez, o que você não fez, eu sei o que você é, eu sei o que você está fazendo. Mas depois disso, a igreja de Éfeso, que é a igreja da era apostólica, vai ter essas palavras que eu chamo para nós aqui 3 ingredientes para analisarmos o 2012 num olhar prospectivo já para 2013. O primeiro ingrediente é a perseverança. Lá no versículo 3, o escritor diz: e tens perseverança. Meus irmãos, perseverança não é o ingrediente para qualquer pessoa, não. Ter perseverança é algo que destaca, que diferencia o homem especial do homem comum. Perseverança é o que você olha assim e diz: aquela mulher tem perseverança, por isso ela é diferente. Aquele jovem é um jovem cheio de perseverança, por isso ele vai se destacar no meio dos outros. Não é errado isso, você se destacar, aonde você estiver, você poder realizar as coisas de uma forma mais eficiente do que os outros. Isso não é errado, não é se aparecer, não é estrelismo, é pregar o Evangelho, é dar o testemunho. Se lá na sua empresa você for o melhor funcionário, você está pregando da melhor forma possível o Evangelho para os seus colegas e seus chefes. A palavra perseverança é então definida como aquela a frase que todo mundo conhece de Charles, quando ele diz assim: a persistência é o menor caminho do êxito. Ou Adams, quando afirma: paciência e perseverança têm efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Thomas Edison, em resposta a um grupo de amigos que tentavam fazê-lo desanimar dos seus grandes feitos que deixou para a sociedade, ele vai dizer assim: a nossa maior fraqueza está em desistir. A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você para esse pensamento de perseverança. Como você tem lidado com isso? Você tem trabalhado com essa questão? Começar e ir até o final. Volte agora para 2012. Pensa lá em janeiro, fevereiro. No que você focou esse ano, né? Aqueles desafios. Eu pensei nesse ano em várias coisas. Algumas levei a cabo, outras ficaram pelo meio do caminho. Mas está em perseverar o grande segredo para a caminhada em todas as áreas da vida, mas na área cristã ainda mais. Quantos domingos você não esteve aqui perseverando em oração? Quantas reuniões de grupos familiares você saiu, pegou seu carro, aquele tempo fechado? Curitiba não é muito difícil ter tempo fechado, foi lá para uma reunião. Quantas vezes, talvez com dores, depois de medicação, e você estava ali,
na presença de Deus, na caminhada espiritual. Quantas pessoas são tão frouxas nessa caminhada, não perseveraram como você perseverou, não. Então olhe para 2012 e diga: graças a Deus por isso, eu perseverei. Muitos desistiram dessa caminhada. Se tivéssemos condição de fazer agora uma relação de muitos membros que desistiram das suas igrejas, muitas pessoas pararam pelo meio do ano de continuar a servir ao Senhor. Louvado seja o Senhor, você perseverou. E agora você é conclamado também para 2013. Qual é o ingrediente que vai fazer o seu ano de 2013 ser um ano diferente? Pode crer, é a perseverança. É o ato de perseverar, é o insistir. O dicionário traduz perseverança como constância, firmeza. Aconteça o que acontecer, eu estou ali, eu não desisto. Agora, cabe a gente fazer uma reflexão aqui. Vivemos um momento de desistir muito facilmente. Desistir de tudo. As pessoas desistem de um emprego com uma facilidade. Não gostei do jeito que o chefe falou. Tive que fazer horas extras. Não faço. Não gosto muito do lugar onde é o meu serviço. Como que é fácil desistir também dos projetos pessoais de cada um. Talvez você começou o ano passado e disse: esse ano eu vou perder 10 quilos. Eu falei isso na minha família, né? Ou eu não me chamo Eliseu, então eu tenho que mudar o meu nome, porque eu não consegui perder os 10 quilos, né? Eu perdi bons quilos, mas não perdi 10. Mas na vida espiritual é o que mais conta essa questão de perseverança. O autor de Hebreus diz assim, na carreira que está proposta, porque o autor de Hebreus vê a vida cristã como uma corrida, né? E ele diz: com perseverança correi a carreira que vos está proposta, olhando para Cristo Jesus. Não tire o olhar de Cristo Jesus. Corra, caminhe, persevere. Poderíamos aqui talvez dar vários exemplos de pessoas que foram vencedoras na caminhada da vida. Mas para que olhar para fora? Se a gente tem aqui dentro bons exemplos de pessoas que você olha e fala assim: aquela pessoa perseverou, eu posso seguir os seus passos. Aqui dentro nós temos. E nós louvamos a Deus por esses irmãos. Mas também no nosso meio, você teve exemplo de pessoas que não perseveraram. E você olha hoje na história da vida delas, ficaram pelo meio do caminho. E como nós falamos hoje pela manhã, como gostamos de jogar a culpa nos outros, né? Hoje no estudo de manhã, tanto a classe de adultos como a classe de jovens, nós falamos sobre a responsabilidade de cada um é pessoal. Daí as pessoas dizem: olha, coitado daquele irmãozinho lá, ele está lá no bar bebendo, é culpa do pastor. Ele era salvo, ele conhecia a Bíblia, mas o pastor é culpado daquele homem estar lá. Não, a culpa é dele. A culpa é do presidente da UPH, que não foi lá visitar aquele irmão. De repente foi, mas a responsabilidade de cada um é pessoal. Eu também iria diante de Deus, mesmo como pastor. Se foi lá o meu irmão Jades ou Elias me visitar, não foi, a minha responsabilidade é pessoal. Na caminhada, a perseverança não se faz por procuração. Ou eu tenho a perseverança, ou eu vou desistir e ainda vou jogar a culpa na deusa. A culpa é da deusa. Meus irmãos, vamos perseverar para 2013. Não desiste não. Mas vai correr tudo bem? Eu não sei. Pode ser que sim. Não tem como garantir o que vem em 2013 para você. Mas tem como garantir que há um Deus que promete estar com você. Que Ele disse isso: eis que eu estarei convosco. Há um Deus que diz aqui em Apocalipse: eu conheço o que vai acontecer. E o mais bonito, Ele conhece o seu ano de 2013 inteiro. Então você tem todas as oportunidades para olhar para esse ano, diferente do que o mundo está olhando. Não adianta aquele tapinha na viradinha do ano, não adianta comer uvas, pular ondas, vestir uma roupa. Não, você, na graça de Deus e com perseverança, nós vamos nos reunir lá no finalzinho de 2013, grave isso.
se assim a boa mão do Senhor quiser, e vamos dizer: louvado seja o Senhor. Vencemos 2012 e estamos vencendo 2013. Dê uma olhadinha agora para o seu ano 2012, puxa na memória esses 12 meses e veja quantas coisas boas você não recebeu. Pensa aí. Pensa um pouquinho. Já, fala uma coisa aí. Você recebeu em 2013? Um dia esse homem pegou a filha no colo, como está ali com sobrinho ou a neta do lado. E de repente, na perseverança da caminhada cristã, quantas vezes, quantos anos de lá até aqui já desisti se não tiveram situações boas, bonitas na vida deles, mas situações dramáticas também. Quem conhece, né? A gente conhece acidentes, né? Até um cavalo nosso irmão conseguiu atropelar nessa caminhada cristã, né? Mas ele está aqui, se chama assim, perseverança. E depois ele pode dizer: em 2012 eu vi a minha filha lá recebendo um título que é para poucos, é também para pessoas que têm perseverança. Sabe qual a lição que fica aqui? Quando o filho olha para o pai e diz: mas o meu pai é teimoso, é perseverante, é bem provável que esse filho, ainda que a responsabilidade é pessoal, mas é bem provável que ele também seja perseverante. Quando a igreja olha e vê líderes perseverantes, quando o mundo olha e vê para a nossa igreja, ali tem pessoas perseverantes, não pessoas alienadas, como alguns grupos por aí, que as pessoas ficam jogando as culpas, ou a culpa do seu erro, do seu pecado nos antepassados. Aí faz até umas reuniões gigantescas para buscar no passado o erro, e aí descobrir por que é às vezes frustrado, por que às vezes é a culpa do meu pai, do meu tio, do meu avô, das pessoas. Isso não existe. Isso é mais uma teologia de trapo, chamada teologia de quebra de maldição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que ficou para trás, ficou para trás. Ou Cristo faz uma obra na vida da pessoa, ou estamos brincando com um Cristo que fica fazendo remendos. Nós acreditamos num Cristo que transforma. O segundo ingrediente que nós temos aqui é suportar provas. Como que nós gostamos de usar frases assim: eu não suporto mais. É o marido que às vezes olha para a esposa e diz: eu não suporto mais essa jararaca, né? Às vezes tem marido que fala: eu não suporto mais, pastor, essa é minha esposa. Uma vez eu estava aconselhando alguém e ele falou assim: se o senhor fosse marido dela? Eu falei: opa, calma, eu não sou marido dela. Esse é um problema teu. Você casou, você escolheu, e é bem provável que no dia que você casou, você foi lá na frente, pôs um terno bonito, olhou com um sorriso para todos aqueles seus convidados e disse: eu prometo cuidar, amar, na alegria, na dor. Prometeu? Engula. Não, claro que não é assim. Lembre disso. Lembre disso. Mas é muito mais fácil dizer: eu não suporto mais, e sai pela vida. Eu não suporto mais, e vai dizer assim: suportar provações. O texto diz isso: tem perseverança e suportar essas provas. Meus irmãos, a vida tem provas uma atrás da outra para nós. Desde que a criança começa a nascer ali, ela já começa a passar por provas. E a vida é uma sequência de provas. Por mais que você tenha idade e experiência na vida, ainda haverá provas, ainda existem provas a serem cumpridas na vida. Todos os dias, todas as semanas, existem provas, existem provações. E a provação, ela tem até uma função didática na nossa vida. Ela nos ajuda a lapidar a nós mesmos e ao nosso caráter. Saber suportar provações em épocas como esta é um outro grande diferencial
que venha, que me batam, mas a pancada te deixa forte. Olha, vocês já ouviram várias vezes, mas é um tipo de ilustração que tem que ser repetido. Foi aquele senhor que mudou para uma região lá nos Estados Unidos, onde tinha muitas ventanias, mas ele não conhecia aquilo. E esse senhor plantou um jardim com vários pinheirinhos, várias árvores bonitas, e ele olhava o vizinho dele que, enquanto esse que mudou para lá cuidava e ficava com um carinho tão grande com a sua plantação, o outro vizinho pegava de manhã um porrete na mão e batia nos arbustos, e fazia os arbustos mexer para um lado, para o outro, e aquele novo morador chegou até a pensar em processar, porque era um crime contra a natureza. Quando veio depois a outra estação do ano, de ventanias e frio forte, aqueles arbustos, aquelas árvores, aquelas folhagens que foram muito bem cuidadas, sem nenhuma provação do porrete, sucumbiram com o vento e foram arrancadas com raízes e tudo. Aquelas que o vizinho lá, já morador, conhecedor da região, parecia surrar a cada manhã, quando veio os ventos, elas estavam fortes, bem firmadas as suas raízes. Assim somos nós. É lógico que na hora que você está sofrendo a pressão, você reclama, você não aceita, você fica amargurado, mas com o tempo você começa a pensar: eu fiquei mais forte. Eu posso te dizer, você que suportou as provações de 2012 e não morreu, você está mais forte para enfrentar as de 2013. Na presença do nosso Deus, com a graça do Senhor Jesus, com a misericórdia do Senhor, situações dificultosas que poderão surgir, você estará mais preparado para enfrentar. Situações que outros vão sucumbir, você vai passar por elas e vai dizer: já passei por esse caminho, já sofri. É uma arte na construção da nossa vida aprender a suportar. Nós vivemos mais um outro momento. Tenho que dizer para os irmãos, nós vivemos uma era de uma geração que não suporta nada mais de dor. As pessoas não querem nem tomar injeção mais. Eu tomar injeção? De jeito nenhum. Negócio tão simples. Hoje eu estava conversando com o Milton, ele disse assim que o Davi vai tirar sangue. Ele disse que fica quase que dando risada da ação de tirar sangue. Vai tomar uma injeção, tomou na coxinha, disse que ele só estranhou na hora que a agulha perfurou a sua coxinha. Depois ele começou a brincar e não sentiu nada. Mas isso é uma exceção, né? Há pais que dizem assim: jamais vou deixar uma agulha no meu filho, porque cria traumas que nunca mais são curados. Meus irmãos, se isso fosse verdade, o que eu levei de agulhadas na minha vida, que muitos irmãos aqui na nossa época não tinha. Você ia comprar um antibiótico de caixinha, custava R$120. A injeção era 10 e vinha qual que meu pai comprava? 10. E vinha qual que eu comprava para o Diego também? 10. Mas a geração de hoje não sofre dor, não suporta nada. Além de ter dificuldade na perseverança, não gostei. Não há condição de enfrentar o caminho da dureza. E aí pega o caminho dos atalhos. Por que você acha que existem tantas drogas hoje? Porque as pessoas não aguentam a realidade. Por que muitos jovens, homens também, mulheres, estão sendo arrastados pelo vício? Para fugir, são os atalhos. Cara, você e eu sabemos de concordar aqui que a vida às vezes é difícil. A vida é dura. Às vezes a vida se torna insuportável para algumas pessoas. Muitos pensam em desistir, outros pegam atalhos. Por isso a palavra do Senhor vai nos chamar a grandes provações. Quando vier provações sobre a sua vida, sofra com elas, porque você tem direito como ser humano. Mas não pegue atalhos, não saia, não fuja daquilo ali só para
se livrarem. Vou pegar um caminho que é menos doloroso do que esse. Vou seguir por aqui porque não estou querendo. Não, em frente. Você vai aprender, você vai crescer. Você vai enfrentar aquilo, com o tempo você vai dizer: eu me tornei homem, porque eu enfrentei as dificuldades da vida. Me tornei mulher de verdade, porque passei pelas turbulências todas, enfrentei de cabeça erguida, às vezes chorando, às vezes caído diante do Senhor, mas eu enfrentei as dificuldades, não fugi. Hoje é mais fácil fugir e não enfrentar. Você quer um 2013 forte, vencedor? Fique preparado, com perseverança e pronto para enfrentar provações, se elas vierem. Com certeza virão. A vida é cheia de provas. Nós temos provas todos os momentos. Estamos sendo testados a todos os momentos. Esta mídia podre coloca na sua cabeça que viver é prazer ao máximo, é curtir. É mentira, tá? É mentira. Aquelas pessoas que cantam, fazem shows, e você olha e fala: que cidadão feliz, que mulher feliz. Lá no fundo é igual eu e você. Quando chega a noite, eles têm que deitar, têm que fazer o balanço do dia, e eles têm que enfrentar a vida também, como eu, como você. Sabe qual é a diferença? Que a vida é insuportável tanto para eles como para nós. Só que nós temos Cristo Jesus. É o Espírito Santo de Deus que vai tocar no seu coração e vai dizer: vai lá, Eliseu, vai lá, Mário, quem mandou você parar? Continua, eu estou com você. E na hora quase de jogar a toalha, lá levanta o Mário e vamos de novo. Vai lá, Ezequiel, vai lá, continue, não é para parar não. E aí o Ezequiel levanta a cabeça e tem as suas turbulências, tem as suas provas, e vai em frente. Vai lá, Rubinho, perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Vai em frente, tem coisas melhores para você. Vai lá, Elga, vai começar de novo. Levante essa cabeça, não fique com dó de você não. Eu tenho uma máxima comigo: aquelas pessoas que abaixam a cabeça, que choram, que resmungam, dizendo: a vida me deve, a vida foi injusta comigo, vou dizer: a vida não vai te pagar. A vida não vai dar tempo nem de você parar. A vida continua. E se você ficar nessa situação, uma hora você vai olhar e vai ver que a vida foi para o futuro e você ficou para trás. Esteja preparado para enfrentar as provações, porque você não está sozinho. O Senhor que diz assim: eu conheço a tua labuta, é a palavra aqui, eu conheço a tua perseverança, o teu labor. Labor é o trabalho mesmo, é às vezes o suor correndo, ou as lágrimas correndo. Deus conhece. Mas Senhor, eu estou com esse problema sério de saúde, essa é a minha aprovação. A aprovação pode vir de várias formas, o Senhor conhece, Ele sabe. Nada pode surpreender Deus na sua vida. Deus não vai levar um susto. O que eu vou fazer agora com o presbítero Jacques? O que eu vou fazer agora com a Miriam? Ele conhece tudo. Até uma enfermidade que nos surge em nós, o Senhor conhece, está nas mãos dele. E Ele vai conduzir-nos. O apóstolo Paulo um dia pediu para Deus que cuidasse de alguma área da vida dele. E o Senhor vai dizer: a minha graça te basta, vá com a minha graça. O último ingrediente, meus irmãos, é não esmorecer. Está lá em você mesmo. Não te deixastes esmorecer. Talvez houve, no ano de 2012, situações que você quase que esmoreceu. E é interessante quando a gente está para esmorecer, que sempre surge alguém que às vezes nos ajuda a não esmorecer, mas há também aqueles que chega e aproxima de você e fala que você deve esmorecer. Há sempre aqueles que vão dar força para você esmorecer. Eu quero dizer para você que 2013 também não será diferente. É certo que eu comecei a falar sobre perseverança, para você não desistir não,
Agora estou falando para você não esmorecer, para você também cuidar sempre na sua caminhada para não ouvir os outros, mas é bem provável que você vá cometer esses erros, como eu também vou. O que nós temos que pedir aqui é a misericórdia de Deus. Quer queiramos, quer não, a nossa vida humana, mesmo sendo uma dádiva de Deus, ela é marcada por momentos contraditórios. Haverá momento que a sua mente entrará em conflito. Haverá momento que você perguntará: onde está Deus? Haverá momentos que você pode até querer desanimar, e a Bíblia diz: pode até cair, mas Deus haverá de te levantar pela mão. Agora, não te deixes esmorecer. Qual é a diferença entre os que são e fazem a vida valer a pena nas mãos de Deus e os que assim não agem? Eles não esmorecem. Vêm as dificuldades, vêm as tristezas. O que é esmorecer? Fazer perder o ânimo. Talvez nesse ano passado você ficou desanimado, que é outra palavra. Desalentar-se, perder o entusiasmo. E daí, como é que está o seu curso? Perdi o entusiasmo. Mas por que você perdeu o entusiasmo? Como é que está o seu serviço? Perdi o entusiasmo. Meus irmãos, faça cada dia ser diferente. Como é que estão os seus estudos? Perdi o entusiasmo. Não, nós não podemos perder isso daí. O esmorecer começa com a perda de entusiasmo. Se entusiasme com aquilo, mas o entusiasmo não neste. O entusiasmo que proceda da graça, da bênção, da aprovação das mãos do Senhor nosso Deus. E se em 2012 você se esmoreceu, você perdeu o entusiasmo, você ficou desanimado nas labutas da vida, agora em 2013, em nome de Jesus, você pode começar o ano do zero. Passe uma borracha em cima do que ficou, escreva o seu diário para 2013 e coloque lá: esse ano, com a graça de Deus, eu não vou esmorecer. Eu vou suplicar ao Senhor que haverá de cuidar de mim. Às vezes começamos muito bem um projeto diante de Deus, e às vezes desistimos desse projeto e ficamos jogando a culpa nos outros. Não dá para fazer isso não. Quem quer servir ao Senhor, que lança a mão no arado, não pode olhar para trás. Nós temos que começar a fazer a obra do Senhor e tocar em frente. Nós não temos nenhuma permissão de Deus para desanimar, não. Nós também não temos permissão de Deus para ficarmos na nossa caminhada cristã com esse mau hábito de desistir das coisas, principalmente na obra do Senhor. Isso não é saudável, não. Isso não é de Deus, não. De Deus é começar a pôr a mão no arado e ir até o final daquilo que nós temos que fazer, chorando às vezes, dando risada em outras, mas que sejamos vitoriosos, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. É assim que o apóstolo Paulo nos diz. Precisamos banir do nosso coração qualquer outro sentimento que venha tentar esmorecer a nossa caminhada cristã. Viva sempre, incline-se às vezes, mas esmorecer nunca. Não permite isso. A vida é um processo dinâmico, irmãos. E é um processo dinâmico onde algemas invisíveis não pode e não deve de jeito nenhum segurar você e inibir você dos atos, das ações que Deus tem para você realizar. Não aceite essas algemas invisíveis que tentam colocar em você, ou você mesmo tenta colocar, dizendo: eu não faço isso porque não tem apoio. Esqueça isso. Faça porque você não tem apoio. Eu não faço isso porque as pessoas não gostam de mim. Faça porque as pessoas não gostam de você. Jesus veio fazer o que ele tinha que fazer, independente de ter sido bem ou não recebido aqui na terra. E bem provável que não foi bem recebido. Não teve lugar para nascer, foi rejeitado e foi morto. Foi expulso várias vezes dos lugares que ele estava. Tentativa de apedrejamento, raiva, ódio, mentiras. E ele disse assim: não é o servo maior que seu Senhor. Se o Senhor sofreu isso, você também haverá de sofrer. Dizer, fantasiar aqui para os irmãos, como alguns pregadores podem estar fazendo, e fará que 2013 será o ano da vitória só para você, e você não terá dificuldades, é mentira. É bem provável, você terá que ter muita perseverança. Além da bênção que vem do Senhor, que é a maior, da força que o Senhor vai te dar, há uma força interna em você, que se chama perseverança, você deve buscar. Dizer que o ano 2013 será de sombras e alegrias, a
haverá sim, existirão sim também muitos momentos de provações. Mas vai nessa tua boa fé, vai confiado em Cristo Jesus, o Senhor haverá de conduzir. Esmorecer? Vamos em frente. Ore a Deus, peça para que o Senhor cuide, abençoe e seja sempre presente na sua vida. Sucesso para o ano de 2013? Você faz, com a graça de Deus. Peça a Deus que você não pode fazer, Deus haverá de conceder. Não tem mágica, não existe. Existem ações, existem escolhas bem feitas, existem propósitos bem definidos. Que Deus nos ajude. Então, não saia da igreja hoje pensando que você terá um ano fácil. Não é bem provável que não, mas saia assim, pensando, não terei um ano fácil, mas eu tenho a promessa, aquela promessa maravilhosa que o Senhor Jesus disse: não turbe o seu coração, crede em Deus, crede também em mim. Aquelas promessas que o salmista diz: o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Porque está abatida em mim a minha alma, espera no Senhor, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele. Nos momentos das provações, lembre da palavra de Deus. É a receita que eu tenho, é a Bíblia. A forma de fazer um ano feliz está na palavra do Senhor. Não tem mágica, não tem situações que vão reverter aquilo, mas existe a promessa da presença do Senhor para nos ajudar. 2012 você já está colocando na gaveta, não mexe mais. O culto de hoje já está acabando, não tem como mexer mais. O que foi dito, foi dito. As escolhas que você fez foram feitas. Agora 2013, venha cá, seja sábio. Porque este você pode, com a graça e a misericórdia de Deus, tomar atitudes novas na sua vida. Você pode sim. Pode sim. Não deixe as algemas invisíveis nesse momento dizer: não, eu não posso. Pode sim. Fazer desse ano um grande ano da sua vida. É um dos nossos temas. É o ano do novo, né? O ano de andar em novidade de vida, ano de mudanças. E esse é o tema que vai permear na nossa caminhada. Novos propósitos, novas ideias, novos rumos, novos pensamentos. Nada que não está na palavra de Deus, mas a palavra de Deus se transforma, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por que nós não podemos, dentro da palavra de Deus, nos renovarmos também a cada manhã para o serviço do Senhor? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos. É o último sermão que o pastor está pregando no ano de 2012. E esse sermão eu gostaria que ficasse no seu coração, como um sermão que chama você, né? Chama a igreja, chama cada um dos irmãos aqui presente, para suportar provas, para ter perseverança, que o Senhor haverá de cuidar de você, e para não esmorecer jamais. Eu gostaria que você ajudasse-me a concluir esse sermão, pegando na mão, o pastor já pregou, né? Pegando na mão do seu irmão, aí dissesse para ele: perseverança, suporte as provações e não esmoreça jamais. Vamos lá? Perseverança, suporte as provações e não esmoreça jamais. Amém? Que seja esse o nosso tripé para construir o 2013 debaixo da graça do Senhor, da misericórdia boa, da santa mão do Senhor, a nos ajudar e a nos conduzir nessa nossa caminhada cristã. Quero convidar os irmãos para a Santa Ceia do Senhor. Fecharmos o ano